Vamos lá, vamos falar de dengue. Proporcionalmente, Londrina é o maior município é o município com mais óbitos por dengue no Brasil. De janeiro até agora foram 11 e o estado não fica atrás não. O Paraná lidera o ranking de casos entre estados com mais de 157 mil confirmações e 122 mortes. Então, para falar sobre isso, vocês viram entrando aqui a Sônia Fernandes, que é diretora de Vigilância de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Londrina. Bom dia, Sônia, é um prazer recebê-la aqui. Obrigado, viu? Bom dia a todos que estão nos acompanhando em casa. Coronavírus, crise orçamentária, crise financeira e a dengue ali num número preocupante, sem que ninguém consiga ver direito, porque está sendo abafada por outros problemas. Mas ela está e está matando, né, Sônia? Ela está, infelizmente, ela continua, né? Esse eu acho que foi um dos piores anos da nossa história até agora no município de Londrina. Nós já temos até o momento confirmados 19 óbitos em função da dengue no município, mas nós temos ainda cerca de 13 a 14 óbitos que estão sendo investigados. Então, o número aí de óbitos que nós, infelizmente, podemos ter ainda relacionados ao primeiro semestre, porque o ano ainda não acabou em se falando de dengue, então isso realmente é muito preocupante. Associado a isso, é óbvio, nós temos aí basicamente hoje já quase 15 mil, e a tendência é que esse número suba muito mais, 15 mil casos confirmados da doença. Esse período de estiagem que a gente está vivendo deve ajudar a criar uma barreira nos próximos levantamentos? Olha, deveria. Né? O que a gente fala assim, o clima deveria nos auxiliar a diminuir o número de focos da doença. Mas, infelizmente, o que a gente observa é que não. No trabalho que os nossos agentes estão fazendo durante a semana e mesmo durante esse período de crise, o que eles têm nos relatado é que vem aumentando dentro dos imóveis o número de focos que as pessoas deixam. Então, apesar de toda a situação do coronavírus, apesar deste isolamento, da possibilidade das pessoas ficarem em casa, a grande maioria não faz o seu dever de casa, ou seja, não limpa os seus imóveis e continua aí deixando situações favoráveis para o desenvolvimento do vetor, como a gente vê aí nas imagens. Essa situação foi prevista pelo município antes dela se concretizar, antes da gente falar de coronavírus. Já havia um alerta para um risco de epidemia de dengue na cidade de Londrina, eu lembro que o próprio secretário falou isso. O fato do coronavírus ter tomado conta do noticiário, a gente ter deixado de alertar, de fazer o nosso papel na imprensa aqui, de alertar, de comunicar e tudo mais, pode ter feito as pessoas relaxarem também ou não? Na verdade, hoje nós temos isso como um fator, né? Então, assim, como a grande parte das pessoas agora só se preocupa com o coronavírus, é uma doença nova, né? Então, a novidade gera muito mais medo, de uma certa forma. E a dengue é o que, infelizmente, eu tenho dito, as pessoas se acostumaram com essa doença. E, infelizmente, se acostumaram, inclusive, com os óbitos causados pela dengue. Então, hoje, a gente vê que, infelizmente, quando a gente registra um óbito por coronavírus, existe aqui uma espécie de uma comoção social em função disso. Mas quando a gente fala, olha, faleceu um paciente com dengue, isso não causa a mesma comoção. Né? A gente fala assim, digo isso várias repetidas vezes, é uma morte, é uma tragédia, né? Principalmente para a família dos envolvidos em qualquer uma das situações. O ideal seria que nenhuma nem outra ocorresse. Né? Mas o que a gente vê é que, em termos de repercussão, hoje tem muito mais valor, infelizmente, um óbito por coronavírus. Muito bem. As pessoas ainda estão criando barreiras para a entrada dos agentes nos imóveis ou não? Porque, lógico, tem vários fatores. Tem a chuva, tem o problema da falta do cuidado lá atrás, tem a falta de cuidado agora, a falta de repercussão na mídia agora, a desvalorização da morte por dengue em decorrência da valorização da morte pelo corona, mas também tem aqueles que não deixam um agente entrar em casa, que é um negócio que eu não consigo entender até hoje. Na verdade, hoje a situação está muito mais complicada. Em primeiro lugar, que até por uma questão de segurança, nós não estamos entrando em imóveis cujo único pessoa dentro desse imóvel seja uma pessoa acima de 60 anos. Então,
justamente em função do coronavírus, para preservar, né, essa pessoa, para que ela não associe depois no futuro a visita de um agente com o fato dela ter adquirido ou não a doença. Então, nós já não entramos naqueles imóveis em que só tem uma pessoa de 60 anos. Uma segunda circunstância é que também, em razão dessa situação do coronavírus, nós só estamos fazendo vistoria no quintal. Nós não estamos entrando dentro das residências. Então, assim, hoje nós temos vários fatores que, na verdade, ajudam, eu diria assim, complicam ainda mais a situação da dengue no município. Muito bem, Sônia, algum recado que eu deixei de perguntar, alguma informação que eu deixei de perguntar que você gostaria de repassar? Na verdade, assim, é o apelo, na verdade, para que as pessoas voltem, né, a olhar o seu quintal, vejam a situação, eliminem qualquer possibilidade de água parada. Repita, assim, apesar da seca, né, nós estamos encontrando você vai aguar o jardim e fica lá. Acaba ficando lá. Então, assim, o que a maior parte das pessoas tem feito isso, né, aguado o jardim, tem usado o tempo em casa para estar fazendo outras coisas, e isso está piorando muito a situação. E, infelizmente, tende muito a complicar também se nós não tomarmos um devido cuidado. E, embora você não tenha me perguntado, né, só avisando também, né, que a vinda ou não do caminhão fumacê, a aplicação do inseticida, ela é uma resposta temporária. Então, eu posso aplicar o inseticida no município inteiro, eu vou ter uma proteção aí por 30 a 40 dias. Mas se a população não mudar os seus hábitos efetivos, o caminhão fumacê vai embora, 15 dias depois, a cidade está tão infestada quanto estava. Então, o caminhão fumacê é uma situação muito temporária, causa um dano ambiental muito grande, e a gente precisa estar atento a isso e não depender de caminhão fumacê para resolver a situação da dengue do nosso município. Isso, quase 20 anos fazendo a mesma pergunta, já me ensinou. O caminhão fumacê não é a solução dos problemas da dengue. Com certeza. Sônia, muito obrigado pela sua... Só confirmando o número que eu falei, que me deixou assustado. O Londrina é o maior do Brasil ou o Paraná é o maior do Brasil? Na verdade, em número absoluto, Londrina ganha no Paraná e, proporcionalmente, também, infelizmente, nós estamos na liderança desse ranking. Meu Deus do céu. Tá? Infelizmente. Assustador. Muito obrigado, Sônia, pela sua participação, tá? Muito obrigado por dispor o seu tempo aqui com a gente. E parabéns pelo trabalho de toda a sua equipe, tá? Muito obrigado. Estão nas ruas trabalhando. Evandro Ribeiro chega.